Opa, tudo bem? Bora falar de história da América e entender um pouquinho da colonização americana e da presença dos europeus aqui a partir do século XV. Então esta semana começa uma pequena série trazendo um pouco da história da presença dos 4 grandes países colonizadores do continente americano: Portugal, Espanha, França e Inglaterra. E um pouquinho de como que se deu esse processo, como que marcou este processo da colonização e da chegada, né? E em especial da desconstrução da sociedade nativa originária que nós tínhamos aqui no continente americano. Então esta história da colonização americana começa aí com o grande processo das grandes navegações no século XV, quando os países europeus começam a se lançar ao mar, e a partir de 1492, com a descoberta da América, nós vamos ter a presença europeia aqui e a percepção desses países, desses povos europeus, de que aqui era e tinha uma grande fonte de riqueza, em especial os metais preciosos, que era um grande desejo desses países, desses povos nesse momento. Então o que eles vão fazer a partir daí, da chegada aqui e da constatação dessas riquezas, é um processo sistemático e racional de construção de um aparato de exploração aqui. Vão construir racionalmente um esquema de exploração político, econômico, social, para retirar daqui estas riquezas que eles desejavam. E este processo é marcado em especial pela violência. Não apenas pela violência física, mas também pela violência cultural. Porque esses povos originários daqui, além de ter sido explorados, terem sido escravizados em sua grande parte, sofreram com a violência, porque esses povos europeus chegaram aqui e usaram a violência para tomar essas riquezas, para ocupar as terras, mas também sofreram com a violência simbólica e cultural, né? De ter um outro modo de vida, de ter uma outra religião, de ter outra concepção cultural imposta sobre o seu modo de vida, sobre a sua organização social de forma geral. Então esse processo é marcado pela violência. E um elemento que nós precisamos entender um pouquinho, para entender um pouco da dinâmica da sociedade que nós temos hoje, é a presença da Igreja Católica nesse processo. A Igreja Católica foi essencialmente um dos grandes financiadores desse projeto, já que precisamos entender que século XV e XVI, a Europa vivia o contexto da Reforma Protestante, e a Igreja Católica via nesta possibilidade de ocupação desse novo mundo a possibilidade de converter esses povos não católicos ao catolicismo. Então ela vai participar efetivamente, diretamente desse processo. Então em todas as viagens aqui para a América, a Igreja Católica esteve presente, né? Esteve mais do que isso. Hoje ainda a gente consegue perceber esta presença católica, não só numa porcentagem significativa dos povos aqui da América que praticam a religião católica, mas também na dinâmica urbana das nossas cidades. Reparem que em todas as cidades brasileiras e latino-americanas em especial, o ponto de referência urbano das cidades é o centro da cidade, geralmente marcado por uma igreja ou o redor de uma praça central marcado pela construção de uma igreja católica. Então aí a gente consegue perceber o quanto a igreja esteve presente nesse processo. E não só desta forma, mas também nas missões religiosas que vinham para cá com esses colonizadores, aonde essas missões tinham o dever ou a missão de catequizar esses povos, né? Aí trazendo o conceito cultural europeu, o modo de vida, né? Os valores religiosos para esses povos que, de uma forma geral, viviam nesta heresia de não serem católicos nesse processo. Então a Igreja Católica teve uma contribuição bastante significativa, principalmente porque almejava aumentar as suas áreas de influência do catolicismo nesse processo. E hoje, em especial, nós vamos ver um pouquinho da sistematização da organização espanhola aqui na América. Então os espanhóis, quando chegaram aqui, foram os primeiros a pisarem, teoricamente, no continente americano, pelo que conta a história oficial, com Cristóvão Colombo em 1492, e rapidamente perceberam grandes fontes de riqueza, em especial ouro com os astecas na América Central e prata com os incas aqui na América do Sul. Então, rapidamente criaram todo um sistema de organização para a exploração. Como eles estavam em posse de um território extremamente grande, os espanhóis dividiram, para facilitar esse controle, dividiram em 2 grandes áreas de influência ou de área de controle.
os vice-reinos, que eram os locais onde tinham as maiores quantidades de riqueza, em especial os locais onde tinha a concentração de ouro e prata. Então, na América Central e na América do Sul tinham vice-reinos, e o restante, os locais onde não tinham grandes riquezas, e então, teoricamente, tinham menor importância nesse processo, eram as capitanias gerais. Então, os espanhóis dividiram. Então, esses eram ocupados por cargos não tão importantes, né? Já os vice-reinos, o rei mandava pessoas especificamente da Espanha para cá, da sua confiança, para tomarem conta desse território, para administrarem esse território e para fiscalizar esse território. Então o rei mandava esses representantes para os vice-reis. O restante era preenchido aí com pessoas, né, do próprio reino, né, ali, pessoas não tão significativas e importantes. Isso constrói uma dinâmica de organização social aqui que vai ser preponderante para entender a sociedade espanhola. Então esses espanhóis que vinham diretamente da Espanha aqui para a América para ocupar esses cargos públicos eram chamados de chapetones. Somente esses espanhóis nascidos lá na Espanha, na Europa, poderiam ocupar cargos políticos mais importantes aqui no continente americano. Tá? Já os cargos de menor importância, né, as câmaras municipais, outros cargos, eram ocupados pelos crioulos, que eram, de forma geral, os filhos desses espanhóis aqui na América. Só que o fato deles terem nascido aqui na América não os dava direito de ocupar cargos políticos importantes. Tá? Então essas são as duas grandes classes sociais que nós vamos ter aqui. Os chapetones, vindos diretamente da Europa, da Espanha, e os crioulos, que eram filhos desses chapetones, mas o fato de terem nascido aqui no continente americano fazia com que eles tivessem uma condição social diferente, um tratamento diferente, principalmente em questões políticas. E a grande massa da população eram os indígenas, africanos, crioulos, né, mestiços, né, que formavam essa grande massa, né, da população, mão de obra livre, mão de obra escravizada, né, trabalhadores livres, enfim, toda essa grande massa, né? Esta divisão social vai ser fundamental para a gente entender lá na frente o processo de independência da América Espanhola, porque aí vai aparecer um grande conflito entre os chapetones e em especial entre os crioulos, que vão reivindicar, que formavam uma grande elite econômica, mas não podiam ocupar cargos políticos importantes, e aí eles vão reivindicar este direito neste sentido. Tá? Na organização econômica, os espanhóis se aproveitaram de duas grandes organizações. Uma já existente aqui na América, que eles aproveitaram a cultura dos povos, principalmente aqui na América do Sul, e permaneceram, né, criando uma facilidade melhor de explorar, em especial, a mão de obra deles, que é a mita. Tá? Uma prática comum entre os incas, tá? Onde era um trabalho servil, aonde quando o imperador inca convocava a população para a realização de obras públicas, os incas entendiam que eram, pelo bem comum, né, do império, eles tinham que cumprir esta função de trabalho. Então os espanhóis usaram isso e obrigavam os povos nativos aqui a cumprir esses trabalhos. Só que diferente daquele momento do Império Inca, este era um trabalho extremamente explorado e uso extremo da violência. Tanto é que quando era momento da convocação dos espanhóis para a mita dos povos aqui da América do Sul, eles faziam um ritual fúnebre na despedida desses caras quando eles iam para esses trabalhos, principalmente nas minas de prata, né? Porque a maioria deles não voltava vivo, tamanha era a exploração, as condições precárias e a violência empregada. E outro modelo econômico implementado aqui pelos espanhóis foi aquele tradicional aqui do continente americano, que é a encomenda, né? Aonde os colonos aqui que ganharam terra, os europeus que ganharam terra aqui, ganhavam também por parte da coroa portuguesa uma leva de nativos aqui da América, né, indígenas, aonde esses nativos podiam ser colocados em trabalho forçado, em trabalho escravo. Em contrapartida, o colono deveria ter a responsabilidade de catequizar estes índios, né, encomendar sua alma para Deus
por isso a ideia da encomenda, né? Na organização econômica espanhola aqui, os espanhóis também criaram uma grande estrutura, principalmente para fiscalizar e garantir que o ouro e as riquezas aqui não saíssem aí sem o controle da coroa portuguesa e também fossem contrabandeadas. Então criaram as casas de contratação, aonde eles eram responsáveis pela fiscalização da entrada e saída do ouro, da prata e dessas riquezas, e em especial criaram o regime do Porto Único. Então, todo o território espanhol aqui na América, existiam apenas 3 portos aonde os espanhóis carregavam o ouro para mandar para a Espanha. Tá? Veracruz no México, Porto Belo no Panamá e Cartagena na Colômbia. Tá? Então eram esses 3 locais apenas que poderiam carregar e descarregar produtos vindos da Europa, né? Justamente por questões do controle da coroa espanhola a partir daí. Já na Espanha, apenas o porto de Sevilha podia receber as embarcações, né? Para concentrar tudo ali e ir direto para os cofres da coroa, enfim, nesse sentido, tá? Os espanhóis, em especial, tiveram um grande problema econômico aqui na América por causa dessa questão do ouro. Como eles encontraram quantidades significativas de ouro e prata, os espanhóis concentraram toda a atividade econômica apenas na exploração das minas desses metais preciosos, não investindo na produção de gêneros alimentícios essenciais para a sobrevivência. Então eles usavam o ouro para comprar os alimentos para sustentar a galera que morava aqui. Tá? Isso vai provocar um grande problema econômico pelo fato de que isso vai trazer uma enorme inflação para essa região, pelo fato deles não produzirem e terem que importarem todos esses produtos para cá. Então isso provoca uma grave crise inflacionária nesse contexto. Tá? Isso também provoca esse desestímulo da não produção de qualquer outro tipo de gênero de produto nesse sentido, né? Então isso vai acabar provocando, né, uma grave crise econômica nesse sentido para os espanhóis e uma dificuldade em especial de administrar esse território aqui no continente americano, principalmente quando lá no século XVIII o ouro e a prata começam a apresentar os primeiros sinais de esgotamento desses produtos. E aí a colonização espanhola aqui, o território espanhol aqui vai ter um enorme problema de estrutura social, política, econômica nesse sentido. Por quê? Porque, de uma forma geral, concentrou-se toda a sua exploração, toda a sua estrutura no ouro e na prata. E quando esses metais começaram a se esgotar, né, o problema econômico foi gigantesco nesse sentido, né? Além disso, a maioria desse ouro e dessa prata acabaram se esvaindo não para a coroa espanhola, mas para os outros países que se beneficiaram, já que eles sabiam que a Espanha era dependente desta economia e precisava comprar esses produtos, eles acabavam cobrando muito mais caro. Então eles acabavam, eu tenho ouro, então eu pago, né, eu tenho dinheiro para pagar. Então os outros países, sabendo disso, cobravam valores muito maiores, porque eles não tinham nenhuma concorrência. Então isso eles monopolizavam. Então abria-se um precedente. Então a Espanha acabou escoando esse ouro, né, muito mais para essa falta de organização econômica do que propriamente para os seus cofres. Tanto é que quando o ouro e a prata esgotam-se aqui, a Espanha vai se ver completamente endividada e sem grandes recursos e reservas de metais preciosos nesse sentido, tá? Gostou do vídeo? Curte aí, comenta, segue o canal e aguarda aí que daqui a pouco vem outro videozinho tratando um pouquinho da colonização americana. Beleza?